Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians que enfrenta o Grêmio hoje à noite. O Timão que terá alguns focos nessa partida. Então siga as informações, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do Conigão e comenta aí o seu palpite pro jogo de hoje. Eu vou chutar aqui 1-0 pro Corinthians, hein? Então comenta aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Esta quinta-feira é de Campeonato Brasileiro. Elton, liga a sua bola de cristal que nós faremos um palpitão rápido aqui dos jogos desta quinta-feira. Podemos ver, então, quem pega quem. Claro que temos 4 jogos faltando, porque são os times que estão no Mundial de Clubes. São esses 4 jogos de baixo aqui: Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo. Esses 4 jogos, então, adiados. Temos Bragantino e Bahia, Elton. O fã de esporte mais atento já me cornetou sobre isso, né? Ah, você palpita só para um lado. Para mim, Bahia vence o Bragantino. Vitória e Cruzeiro. Empate. Fortaleza e Santos. Fortaleza. Grêmio e Corinthians. Empate. São Paulo e Vasco. São Paulo. Atlético e Inter. Empate. Bons jogos. A nossa produção vai anotar para ver seu desempenho, viu, Elton? Vamos lá, e a gente fala exatamente dos jogos que vem por aí nesta quinta-feira de Campeonato Brasileiro. O Corinthians que precisa dar uma resposta. Já não vence há 3 partidas e o Dorival Júnior também tem lá suas dúvidas de jogadores selecionáveis. A tendência é que o Hugo Souza e o Romero, que estiveram em São Paulo, na partida entre Brasil e Paraguai, esses devam atuar na equipe contra o Grêmio. O José Martínez também estava com a Venezuela, mas pertinho aqui no Uruguai. Já o Carrillo e o Félix Torres, esse jogar em Lima, no Peru, já tem um desgaste maior, são dúvidas para essa partida. E o Memphis Depay se praticamente descartado, porque estava com a seleção holandesa, então ele praticamente fora dessa partida. Lembrando que Yuri Alberto, também um destaque desse time do Corinthians, está fora dessa partida machucado. Tem promoção de ingresso para essa partida entre Grêmio e Corinthians. Quem vier pode trazer um acompanhante, a promoção especial do Dia dos Namorados, e claro, o Grêmio querendo encher a sua arena para essa partida, como eu falei, é importante para que o Grêmio possa ficar tranquilo na tabela e poder folgar tranquilo na parada do Brasileirão. O mesmo acontece com o Corinthians, né? Queria dar uma resposta para poder ficar esse período sem crise. Grande jogo que a gente vai ter aqui na Arena, 8 horas da noite dessa quinta-feira. Um abraço, até mais. Valeu, Bertão, muito obrigado. Aqui os goleiros, o Thiago Volpi, também o Hugo Souza, que vestiu verde. Feliz, né? Teve que vestir verde, mas feliz por estar defendendo a seleção brasileira. Ficou no banco de reserva nas 2 partidas. Ô, Elton, então a gente viu ali as possibilidades desse jogo. Você perder, já tinha a ausência do Yuri Alberto. Aí, Depay, que se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa, né? E o Carrillo também não deve ir para o jogo. Quer dizer, são desfalques muito importantes. Até por isso, o Corinthians do Dorival treinou muito a defesa. Que a ideia é se preservar contra o time do Grêmio, que também quer muito essa vitória, né? E precisa também melhorar o sistema defensivo, o Corinthians, né? Era uma ideia do Dorival, desde que ele assumiu, fazer a equipe mais consistente defensivamente, tanto que a gente viu a equipe jogar no 4-4-2, se fechar ali com 2 linhas de 4, muitas vezes usando o Bidon um pouco mais à frente para ser um armador, mas também ajudando na marcação. Quando ele subiu, né, para a equipe profissional, jogava como segundo volante. Então o Corinthians que já está pensando dessa forma, né, em se fechar um pouco mais, se precaver um pouco mais. Mas é um jogo que talvez, é claro que a prática traz outra coisa, mas em tese, né, é um jogo para vencer fora de casa. Ah, mas o Grêmio é muito forte como mandante, o Grêmio é um time muito perigoso em casa. O Grêmio tem vivido uma instabilidade, tentando se recuperar, né, no campeonato, mudança de técnico, fazendo a equipe ainda ter um pouco de consistência, mas todos esses desfalques que você trouxe, esse cenário também, né, que o Corinthians leva para esse jogo fora de casa, dificultam pensar numa vitória como visitante. Mas era um jogo ideal para isso, Edu. Assim como é um jogo ideal para o Grêmio, vencer e tentar mudar a chave na temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil decepcionante. Tem agora Sul-Americana pela frente, né? mais à frente, no mês de julho. E o Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do Grêmio, o Grêmio também vive aí uma situação de tentar se recuperar, tentar respirar um pouco no campeonato. Então, é um jogo que, por mais que seja um jogo de rodada 12, é um jogo fundamental para as 2 equipes, até para ter tranquilidade para trabalhar durante o Mundial. E aí sim, né, voltar para a sequência da temporada com outra cara, com a cara que todos esperam, né, de protagonistas dentro do futebol brasileiro. E bem curiosa essa situação, né, Corinthians e Grêmio vizinhos ali, com a mesma pontuação, o Corinthians 11º, o Grêmio 12º, mas idêntica a campanha. 15 pontos
11 jogos, né? 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Vamos ver se alguém se destaca, se alguém pula na tabela nesta quinta-feira. A gente começa falando do Corinthians. O Corinthians fechou a preparação para o duelo com o Grêmio, que acontece nesta quinta-feira. É o último jogo antes da pausa do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão com os mesmos 15 pontos na tabela, ou seja, é confronto direto. O Corinthians está em 11º lugar por conta do saldo de gols. E o Grêmio vem logo atrás, em 12º. O técnico Dorival Júnior não pode contar com Memphis Depay, Martínez e Carrídio. Esses jogadores estavam com as suas seleções na data FIFA, mas por conta de desgaste físico, receberam aí férias antecipadas pela comissão técnica. Já o zagueiro Gustavo Henrique está em transição física. O atacante Yuri Alberto e o volante Ranielli no departamento médico e por isso também não viajaram com o grupo. Nada de férias para Romero, Félix Torres e o goleiro Hugo Souza. O Félix Torres foi o único jogador que não chegou a tempo do treinamento aqui no CT Joaquim Grava, mas foi relacionado e estará em Porto Alegre com a delegação. O goleiro Hugo Souza comemorou esse retorno ao Corinthians depois de 10 dias fora. A gente quer agradecer a Deus por estar me proporcionando tudo isso. Os meus companheiros que fizeram parte disso, ao Corinthians que com certeza me deu essa oportunidade que foi crucial e fundamental para que isso pudesse estar acontecendo. Então eu estou muito feliz, né, de ver esse período, vivenciar esse período. Jogos importantes, jogos que selaram nossa classificação para a Copa do Mundo ali. Então eu estava com saudade desse ambiente aqui também, de encontrar a galera depois de 10 dias ali fora. Então estou muito feliz de poder vivenciar isso. E agora foco total aqui para que a gente continue fazendo um bom trabalho, para que eu possa continuar desempenhando melhor o meu trabalho e ajudar o Corinthians sempre, para que a gente possa conquistar as vitórias que a gente precisa. As novidades entre os relacionados são jovens das categorias de base. Os meias Bahia e Dieguinho foram então relacionados pelo técnico Dorival Júnior. Lembrando que esses jogadores completaram um treino da seleção brasileira com Carlo Ancelotti. O atacante Cauê Furquim também foi chamado. Bom, fora de campo, o assunto é sempre a política conturbada do Corinthians. A última é que a Justiça de São Paulo negou o recurso do presidente afastado Augusto Melo contra o processo de impeachment. Ai, esse jogo contra o Grêmio, hein? No dia dos namorados, me ajuda aí, hein? Ai, meu Deus do céu. Os dois precisando da vitória, né? O Grêmio até estava numa condição pior em questão de zona de rebaixamento. Aí ganhou os 2 últimos jogos aí, encostou no Corinthians, mas o Corinthians está na frente por uma questão de saldo, de critério. O jogo é em Porto Alegre e o Corinthians tem muitos desfalques. E aí tem essa questão que não vem de bons resultados, o Dorival também questionado, né? Porque ainda não faz o time jogar daquela maneira que a gente imaginava. E agora sem 3 dos principais jogadores do time. Porque o Memphis Depay, o André Carrilho e o José Martínez, que estiveram presentes com suas seleções na data FIFA, entraram em campo inclusive, eles, por uma questão de logística, de desgaste, eles já foram liberados para as férias, porque todo o elenco entra em férias a partir da sexta-feira, dia 13, ou seja, um dia depois desse jogo contra o Grêmio, e só retornam no dia 28. Esses jogadores tiveram a liberação antecipada, eles nem se apresentaram junto da delegação em Porto Alegre, e aí o Dorival, que nem contava com eles nos treinamentos, né, vai ter que contar ali com moleques da base, vai ter que dar uma composição. Já falei, vou repetir, que rodada fora de hora, nada a ver entre data FIFA e o Mundial de Clubes. E aí os times que vão jogar o Mundial e os times que vão jogar contra os times que estão no Mundial também não vão jogar. Então, por que não adiou a rodada inteira? Eu vou te falar. Aí há um prejuízo, claro, né, no caso do Corinthians, com muitos desfalques. Outros times também passarão pelo mesmo problema. Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre esse time que o Dorival deve colocar em campo, porque assim, sem o Memphis, sem o Carrilho e sem o Martínez, complica bastante, porque já não tem o Yuri Alberto. O Ranielli também está fora. O Gustavo Martins estava se recuperando, mas também não está relacionado.
Quem mais? Além de outros jogadores convocados, né, que daqui a pouco vão ter uma dificuldade para jogar. Mas vamos lá, vamos escalar o time. O Hugo Souza, né, que estava com a seleção e não jogou, enfim, estava em São Paulo, foi para Porto Alegre. Mateuzinho na direita, o André Ramalho e o Kaká, os zagueiros, né, eles vêm formando a dupla titular, e o Angileri do lado esquerdo, imagino eu. Pode ser o Bidu, mas acho que vai jogar o Angileri. No meio de campo, aí já começamos a mudar, né? O Maicon, acho que é um titular do Dorival, né, e tá à disposição. Aí começa a gente a tentar entender, né? Será que vai o Charles? Imagino que sim. O Alex Santana, inclusive, foi para o Grêmio. E aí ele não tem Martínez, não tem Carrilho, deve ser o Charles. Não tem outro para jogar por ali. Poderia ser o Rian, mas acho que vai o Charles. E aí ele teria o Coronado, né? Mas aí o Coronado a gente não sabe até que ponto ele conta com o Coronado. Breno Bidon e Rodrigo Garro. Imagino que esse seja o meio de campo, com o Thales Magno e o Héctor Hernandes na frente. É um time bem descaracterizado, né? São muitos reservas, né? O Romero, que jogou alguns minutos contra a seleção brasileira pelo Paraguai, pode ser que comece o jogo e tal, mas acho que ele vai mais pro decorrer da partida. Claro que o Romero tá numa hierarquia na frente, inclusive, mas eu acho que ele vai de Thales e Héctor, podendo ter o Romero como uma dúvida aí. É um time bem diferente, bem enfraquecido, precisando de uma vitória. O Grêmio também tá mordido, tem lá o Mano Menezes, o Mano conhece muito bem o Corinthians, né? Então, assim, tem algumas questões envolvidas nesse jogo. Tem algumas novidades entre os relacionados, né? Que são os meio-campistas, o Bahia, que era um pedido muito antigo da torcida para que ele compusesse elenco, né, entre os profissionais, o Dieguinho também, e o atacante Cauê Furquim. Essa é uma novidade, integrando a delegação ali entre os profissionais, além do Kaique, né, que já está participando há algum tempo, mas não recebe a oportunidade. Eu gostaria muito de ver o Kaique, porque o Corinthians também definiu aí uma prioridade nessa janela de transferências, e é o chamado ponta driblador, é o Kaique. Não sei se ele é necessariamente esse ponta driblador, mas é um jogador de beirada. Só que é muito jovem, é da base, aquela coisa toda. Então, o Corinthians quer um jogador afirmado para que chegue para o time titular. É uma das carências identificadas aí pelo técnico Dorival Júnior. E eu queria ver mais o Kaique, né? Tudo isso para dizer que eu queria ver mais o Kaique, mas claro que tem que contratar. Eu mesmo falei aqui, não só de agora, desde a da época de Emiliano e Ramon Dias, que o Corinthians precisava de um ponta, não tinha esse ponto. O Thales Magno não é necessariamente esse ponta, não é um velocista, né? É um jogador de 1 contra 1, aquela coisa toda, mas esse jogador rápido de beirada o Corinthians precisa urgentemente. Esses são os relacionados, né, ou as novidades entre os relacionados para esse confronto difícil. Eu sei que vocês sabem que eu sou gremista, mas não sei quem tá melhor ou pior. Acho que o Grêmio tem um recorte recente um pouquinho melhor, mas essa pausa aí também não dá para dizer muita coisa. O fato é que o Corinthians está muito prejudicado pelas ausências, pelos desfalques. Falando também especificamente sobre Yuri Alberto. O Yuri, ele concedeu uma entrevista, que acho que ainda não foi ao ar, pro Kleber Machado, pro programa dele na Record, e o Kleber fez um videozinho lá e tal, né, inclusive tirando onda com o pai do Yuri, né, que tem 48 anos. Gente, eu vou fazer 44. Então, assim, eu olhei o pai do Yuri e falei assim, não é possível. A gente sabe que o Yuri é jovem, né, mas caramba... o pai do Yuri é muito jovem. E aí ele fez um videozinho lá com o pai do Yuri e tudo mais. E aí perguntou ali pro Yuri Alberto, né? Aquela coisa toda, como é que tá a recuperação, né? Ele que tá com problema lá teve uma fratura na lombar, né? Na coluna. E aí ele disse o seguinte: não, em julho já estarei de volta. E o Yuri é espantoso, né, cara? Porque ele tem uma recuperação de tudo. Tudo que ele lesiona, que ele machuca, ele volta antes do prazo. E eu falava muito pra vocês, em agosto o Yuri tá de volta, ele já tá falando julho. Julho é o quê? Depois do Mundial. É a melhor notícia de todas, porque significa que o Corinthians agora vai parar nesse período em que todos vão parar, ou seja, ele não vai ter prejuízo por não ter o Yuri. Teve aí por alguns jogos, é fato, mas é um prejuízo minimizado, porque eu imaginei que o Corinthians fosse voltar depois do Mundial e não contar com o Yuri ainda. Talvez o Yuri já retorne a partir do dia 15 de julho, que é quando o calendário retoma, né? E o Corinthians tem compromissos aí com Copa do Brasil, caiu da Sul-Americana, mas tem o Campeonato Brasileiro também. Então, se o Yuri conseguir voltar depois do Mundial, na segunda quinzena de julho, melhor dos mundos, melhor das notícias. E ele falou isso, ele falou que em julho já estamos de volta, foi a frase do Yuri pro Kleber Machado. O Kleber também perguntou onde você vai jogar no segundo semestre. Ele falou no Corinthians, até dezembro de 2027. É uma resposta protocolar? É uma resposta protocolar.
Ele não falaria ali, não, eu inclusive tô vendido aí para um time inglês, ele não falaria esse tipo de coisa. Mas enfim, a gente tem que noticiar. Vem da voz oficial, né, da fonte oficial do principal envolvido, que é o jogador, dizendo que vai jogar no Corinthians. E a gente sabe que ele quer ficar, aquela noia dele sair já passou, mas a gente sabe também que se vier uma proposta bacana, ele tem um sonho de jogar, especialmente na Inglaterra. Isso vai acabar acontecendo. Mas eu também já falei para vocês que para vender o Yuri Alberto não vale a pena para o Corinthians, porque o Corinthians tem só 50%. Enquanto que ele detém os direitos federativos, ou seja, ele detém o poder de usar o atleta. Ele não tem só 50%, ele tem o poder de usar o Yuri, que nenhum outro clube tem, até dezembro de 27. Mas é claro que tem a vontade do jogador, do empresário, às vezes o cara força, aquela coisa toda. Isso já foi superado, imagino eu. Mas é evidente que, vendo uma proposta, seduzindo o jogador, o Corinthians vai ter que trabalhar muito bem isso, porque, cara, só 50%... tem que vir 35 milhões de euros para valer a pena, e olhe lá, que aí o Corinthians teria direito a 17, 18 milhões de euros, e eu não sei se vale a pena vender o Yuri Alberto, artilheiro do Brasil, mesmo assim por esse valor. Então, por enquanto ele fica, mas a melhor notícia é que em julho ele diz que tá de volta. Essa eu achei bacana. Então aí você faz informações da ESPN, do Esporte Total da Band e também do Chico Garcia, deixando os créditos para todos aqui na descrição, hein? Jogo chato contra o Grêmio, normalmente todo jogo lá é chato, tirando o último, né, que a gente deu uma sacolada nos caras de 3-0, mas também o time do Corinthians no final do ano passado tava jogando fino da bola, os caras tava voando, e esse ano só decepção, cara. Mas dá pra arrancar uma vitória lá, o Grêmio não é tudo isso, mesmo com os desfalques do Corinthians, mas se o Dorival entrar com o time que eu tô pensando aqui, meu amigo, parece, cara, eu vou jogar a formação pra vocês num outro vídeo aí, mas, cara, dá pra ganhar, mas o empate não seria um mau resultado, já que é fora de casa, a gente sabe como o Grêmio é, e logo quando o Corinthians, os caras nunca lotam estádio, sempre estádio vazio ali, meia boca, aí contra o Corinthians, os caras colocam uma promoção aí de um torcedor pode levar um acompanhante de graça, então tudo pra lutar, pra tentar fazer pressão contra o Corinthians, né, torcedinha fraca demais. Então vamos ver como vai ser a postura desse time do Corinthians. Dorival teve um tempinho agora para treinar, para poder colocar principalmente a sua parte ofensiva em prática, porque se jogar o futebol que tá jogando, cara, ofensivamente tá muito feio, na moral, tá muito feio. O time não consegue criar chance, não consegue triangular para chegar o adversário, não tem uma jogada bem trabalhada pra gente poder finalizar, criar chance de gol, é sempre no sufoco, na bafa, no cruzamento, bola sobrada, então vamos ver se o Dorival preparou algo diferente para esse time do Corinthians. Claro, só que não vai ter o Gilberto, não vai ter o Memphis, então não sei se o Garro vai começar como titular, provavelmente não, pelo que eu tô vendo, mas tem que apresentar algo mais para ficar mais tranquilo nessa data FIFA. Da data final não, no Mundial, né? Agora Mundial, um mês aí de Mundial. Meu amigo, vai ficar praticamente um mês aí. Vai ser difícil de conteúdo do Corinthians, porém, o que tiver a gente vai postando pra vocês aqui em primeira mão. Então comenta aí, já deixa seu palpite, deixa o seu like pra ajudar a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!